Shalom, família MCR, shalom a todos que nos assistem. Estamos começando mais um programa Casa de Intercessores. Hoje, uma noite muito especial, onde o Senhor ele nos convida a mais um momento de conhecimento, de mergulho dentro do ambiente da intercessão. Eu sei que Deus ele preparou muitas coisas para nós hoje. Estamos dentro de um tema, o tema do nosso mês é Encarando as Impossibilidades. E hoje o tema dessa noite é A Última Palavra Vem do Senhor. É interessante quando nós entendemos a importância desse princípio. Muitas das vezes ouvimos tantas coisas, lidamos com tantas situações, mas como é bom, em momentos de adversidade, você parar e perceber esse fundamento. A última palavra vem de Deus. E para começar esse tempo, eu quero ler com os irmãos que nos assistem. Quero ler um texto aqui no Salmo de número 20. A palavra do Senhor diz assim no Salmo 20: O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Do seu santuário te envie socorro e te sustente desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus sacrifícios. Conceda-te o desejo do teu coração e realize todos os teus planos. Nós nos alegramos na tua salvação e em nome do nosso Deus hastearemos bandeiras. Que o Senhor satisfaça todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a força salvadora de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Uns tropeçam e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé. Ó Senhor, dá livramento ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Estamos aqui hoje com a presença muito preciosa da doutora Soníria Rocha Campos da Assunção, da primeira turma recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Ela vem hoje nos trazer o seu testemunho, um tempo muito precioso. E antes de começarmos a nossa troca aqui de perguntas, queria que a doutora Soníria, por favor, a senhora se apresentasse para nós. É um prazer tê-la conosco. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu tenho certeza que Deus tem muito a falar conosco através da sua vida. Por favor, sinta-se à vontade. Pastor Luiz, é uma grande alegria estar aqui. Para mim é um grande prazer. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito precioso estar aqui com todos, podendo compartilhar um pouco das coisas que Deus fez na minha vida, que são grandes. Deus é sempre maravilhoso. E eu tenho muita alegria de poder compartilhá-las hoje. Glória a Deus. Doutora Soníria, já entrando no assunto, quero já apresentar para a senhora, a Casa de Intercessão ela já começa muito intensa, e aqui cada minutinho para nós é muito precioso. Eu quero que a senhora sinta bem à vontade. Sabemos que conhecemos um pouco da sua história, sabemos que Deus tem muito a falar através de tudo aquilo que a senhora viveu e de tudo aquilo que a senhora tem para nós, nessa noite tão preciosa. E estamos, como eu apresentei, estamos dentro de um tema que trata exatamente de encarando impossibilidades. Eu acho que ouvindo tudo e vendo tudo que eu vi sobre a sua história, esse é um tema bem convidativo para realmente conhecermos melhor a senhora. Mas como uma primeira questão dentro desse contexto, onde a gente está tratando exatamente a última palavra vem de Deus, nós vemos sempre pessoas buscando sonhar alto, voar alto, ganhar posições, conquistar grandes territórios no ambiente dos sonhos, das suas realizações, mas é comum, muitas dessas pessoas, quando elas se deparam com a primeira queda, a primeira resistência, o primeiro revés, elas desistem. E eu queria que a senhora tratasse um pouco disso, queria que a senhora nos falasse, tendo aí como pano de fundo o seu testemunho, como encontrar motivação, como prevalecer diante de situações adversas, como realmente lidar com crises e dificuldades que costumam
permear essa realidade de impossibilidades e a ponto de fato não desistir? Pastor, a primeira coisa que eu queria ressaltar dentro desse tema, dessa pergunta, é que Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos. Então, aquilo que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa. Né? Não existe nada de especial na minha vida para que Deus fizesse isso nela. Na verdade, às vezes a gente começa com esse limitador, de achar que a gente não tem condição, que a gente não consegue, que a gente não pode. E tem um ditado que diz assim: os covardes nunca tentam e os vencedores nunca desistem. Uau. Né? A gente não pode desistir. Os obstáculos vêm, mas eles estão aí para serem vencidos. E quando a gente tem essa visão de que não há nada maior, nada tão grande que impeça de você alcançar um ideal, sabe? Você tem que olhar para esse ideal e com Deus acreditar naquela força capacitadora que Deus nos dá, sabe? Quando a gente crê nele, quando a gente crê num Deus grande, que tem grandes propósitos para a vida de todos nós, quando a gente acredita nisso e começa a viver isso, não há nada impossível. Então a gente tem que persistir. Não deu certo uma vez, vai dar na segunda, tudo. A palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, eu creio que todas as coisas vão contribuir para o seu bem no final. Glória a Deus. Mas, considerando assim de forma bem pontual, eu queria que a senhora até pudesse trazer algo que a senhora tenha vivido nesse tempo, porque uma das coisas que nós temos lidado dentro dessa geração, uma geração que ela se traumatiza com muita facilidade. Não é à toa que estamos dentro de uma geração muito frágil, onde a depressão é quase que um bem, um mal comum, vamos colocar assim, onde as pessoas elas têm facilidade de realmente desistir, onde essa estrutura do medo parece que tem um governo, e o que nós mais vemos é as pessoas inclusive se propondo a dar desculpas. Elas têm facilidade de vestir o medo, essa fragilidade em desculpas, e muitas dessas pessoas inclusive hoje elas estão dentro de igrejas, estão lidando com situações. E existe algum momento assim que a senhora, ao longo do seu processo ali de luta, de busca, a senhora teve que dar uma resposta clara para isso? A senhora achou que estava tudo perdido e de repente uma chave veio da parte do Senhor e falou: é aqui que a gente vira esse jogo? Existe esse momento? Pastor, eu acho que existem vários momentos, né? Vários. O medo é um sentimento que muitas vezes a gente não consegue evitar, que ele vem até nós, né? Que a gente sinta o medo diante de uma situação que parece ser maior do que nós, uma dificuldade muito grande que você não sabe como enfrentá-la. Então, a princípio pode vir um temor a respeito daquilo. O problema não é ter medo, o problema é o que você faz diante disso. Você não deixar o medo te guiar, as suas emoções serem o seu guia. Você tem um guia, que é Jesus. Então você tem que olhar para aquilo que Ele te prometeu, para o teu foco, focar naquilo que Deus falou, focar nas promessas de Deus, não tanto promessas da palavra. Deus, a palavra está cheia de promessas para mim, para o Senhor. Então a gente precisa colocar os nossos olhos na promessa e seguir. Fala: Senhor, eu imagino a situação. A gente pode pegar um exemplo da Bíblia aqui, pastor. Sabe, Davi, quando foi chamado para enfrentar aquele gigante, eu acho engraçado que ele sabia a aliança que ele tinha com Deus. Ele tinha consciência, tanto é que ele fala: quem é esse incircunciso? Porque ele fala de aliança, né? Quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele não olhava para o gigante como se fosse algo que ele não pudesse vencer, mas não nele mesmo. Ele sabia o tamanho do Deus que ele tinha. Então, quando ele foi em direção ao gigante, ele não olhava para o gigante, ele olhava para Deus. E ele sabia que Deus era maior do que aquela circunstância. E que
Por ele ser gigante, o alvo era mais fácil. Foi fácil ele pegar a pedrinha e acertar. Então, era mais fácil acertar. Bom, se ele fosse pequenininho, ele tinha que ficar mirando. O gigante era muito grande, então era fácil. E ele correu na direção. A palavra diz que ele correu na direção do gigante. Eu quero só chamar a atenção, né? Gostei dessa analogia. E realmente é muito bom quando a gente aprende a olhar para as nossas guerras sobre uma perspectiva em Deus, né? E eu quero chamar essa atenção, a sua atenção para aquilo que a doutora Sonília acabou de apresentar, né? Muitas vezes você olha o tamanho do problema e fala, mas ele é grande demais para que eu possa suportar. Ele é muito mais forte do que eu possa encará-lo. E, na verdade, considerando, usando as suas palavras, e como eu falei, só para chamar a sua atenção, Davi, quando olha para aquele gigante, ele se deparou com alguém que ele tinha dificuldade de errar, de tão grande que ele era. Então, que você possa usar do tamanho dos seus inimigos, do tamanho das suas guerras, não para se omitir, se oprimir, recuar, mas entenda que guerras grandes são guerras visíveis, e guerras visíveis, na perspectiva do alto, na perspectiva de Deus, são guerras feitas para serem vencidas. Amém? Porque aquilo que você não está vendo, aí sim, isso é difícil de vencer. Por favor, doutora, se a senhora puder continuar. Pastor, e no lugar da impossibilidade, é o lugar do milagre. Aleluia. Não é? A gente às vezes quer viver milagres na nossa vida, mas diante de uma situação impossível, a gente fica, o que eu faço agora? Nós temos um Deus que é o Deus do milagre, o Deus do sobrenatural, o Deus que nos capacita, o Deus que nos faz sobrepor qualquer situação, e é essa hora que a gente tem que olhar para Ele e falar, eu estou no lugar do milagre. Agora Deus vai agir, né? É a especialidade dele. Glória a Deus. Conversando um pouco com a senhora e vendo também o seu testemunho, a senhora apresentou para nós a sua realização profissional como realmente a realização muito mais do que alguém que alcançou um lugar na magistratura, mas alguém que sonhou desde criança em ser juíza. Né? A senhora poderia falar um pouco como foi esse processo dentro dessa experiência, lidando com as impossibilidades? Como foi, quem era a menina que desde criança sonhava em ser uma juíza e que de repente, né, vou dizer de repente, mas por favor, não é nada de repente, a gente sabe disso, mas que um dia, ou fica melhor, me perdoe, mas que um dia se viu nessa posição. A senhora pode fazer para nós um apanhado disso dentro desse ambiente de experiência com Deus? Sim, é muito maravilhoso saber que Deus é um Deus que realiza sonhos, né? E que não tem idade para esses sonhos. Então eu tinha um sonho com 9 anos de idade, a vontade de ser juiz, e por conta disso eu fiz minha mãe me levar ao Tribunal de Justiça para eu conhecer um juiz. Eu imaginava que ele era como o Silvio, aquele cabelo enroladinho branco na cabeça, um martelo na mão. Então eu tive uma decepção terrível, né? Quando eu vi, eu falei, não é nada disso. Mas eu gosto de contar isso para mostrar que não tem uma data. Muitas vezes, eu vou contar uma coisa aqui interessante, pastor. Por favor. Enquanto eu estudava, muitas vezes, eu pegava um papel, escrevia o meu nome, escrevia embaixo do meu nome, juíza de direito. Eu me via fazendo aquilo. Eu conseguia visualizar aquilo, eu me enxergava fazendo aquilo. E eu acho muito importante que a gente se veja naquilo que a gente quer alcançar. Muito bom. Sabe? Então, eu tinha um sonho, lógico que de onde eu estava para o meu sonho, era uma estrada, nossa, quilométrica, sei lá quantos quilômetros, né, pastor? Então, eu não sabia nem por onde começar. O que eu fiz? Fiz direito, comecei a estudar para concurso, e na minha cabeça eu fiz os meus planos. Quais eram os meus planos? Quando eu chegar com meus 35, 40 anos, eu tento a magistratura. Até lá eu vou ter experiência. E fiz todo um projeto para a minha vida. Só que a palavra de Deus fala que o homem faz planos, mas que a resposta vem de Deus. Exato. É ótimo que a gente tenha sonhos, mas é muito mais maravilhoso que Deus também possa realizar os dele na nossa vida, sabe? Aquilo que ele tem no tempo dele, do jeito dele, da forma dele, né? Então eu tentava fazer vários concursos, não dava certo, né? E até que chegou um dia que, aí tem uma história assim que quando eu paro para pensar, me emociono bastante de pensar nisso, porque não dava nada certo.
Eu tentava, era reprovada, e tentava uma vez, não dava certo. E tentava em outros concursos. E outros, não, magistratura eu nunca tinha tentado, Nem porque no meu plano... Não estava dentro do seu plano. Não estava dentro do meu plano. Meu plano era lá na frente, quando eu tivesse meus 40 anos, bastante experiência, achando que ali eu estaria preparada. Eu não me via preparada para aquilo naquele momento. Então, eu estudei 4 anos. Estudava e tentava um concurso, não dava, estudava com os colegas, eles passavam ou não. Com o tempo, você começa a questionar a sua própria capacidade, começa a pensar, ué, qual é o problema que eu tenho? Você acha que você tem algum? Porque afinal de contas eu estudo, os outros passam, não faço. Eu ensino às vezes até alguma coisa para um colega meu que está estudando junto comigo, ele passa, eu não. E eu comecei a questionar, o que está acontecendo comigo? O problema é comigo. Por que eu não passo? E aí um dia, pastor, eu não tinha passado num concurso do Ministério Público. E foi por décimos, e aí eu entrei com recurso para conseguir esses décimos. E eu fui reprovada nessa prova. E para mim, naquele dia daquela reprovação, aquilo foi terrível, porque eu estava vivendo um momento muito difícil na minha casa, problema financeiro, várias situações, e que vamos dizer assim, aquela reprovação foi mais uma gota d'água para juntar com toda a situação que eu estava vivendo para dizer, olha, nada dá certo. Esse era o quadro da minha vida, não dava certo. E eu chorei bastante quando eu não recebi esses décimos, né? Porque eu encontrei o examinador da minha prova e eu já era conhecida dos concursos, porque eu fazia tanto, então todo mundo me conhecia, né? Então eu encontrei o examinador e ele me disse, olha, você sabe por que você não passou, Sonia? Porque você é muito nova. E eu queria ter ouvido qualquer coisa naquele momento, menos isso. Eu queria que ele dissesse, você não está preparado ainda, se esforça mais. E eu sabia que naquele momento, devido à situação que estava havendo na minha casa, minha mãe tinha negócio com meu tio, ele veio a falecer no acidente de carro, foi uma situação muito conturbada, que eles vieram a perder tudo, chegaram à falência depois. E eu precisava trabalhar, não podia mais ficar estudando como eu estava. Porque eu tinha, nos últimos tempos, quando faltava muito pouco para eu concluir, assim, estava ficando por tão pouco ponto, né, que minha mãe falou, olha, sai do seu trabalho e fica só estudando, porque aí você consegue, né, tá faltando tão pouco. E eu tinha abandonado tudo para fazer isso. E quando tudo deu errado, eu falei, agora eu não posso continuar estudando. Eu também vou ter que tomar a minha vida e vou ter que ajudar em casa, vou ter que fazer... Eu acho que a situação de muitas pessoas, às vezes, se encontram diante, até nessa pandemia, acho, né, pastor? Sim. De olhar e falar assim, olha, essa crise está assolando todo mundo, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso colocar... E eu olhava para aquilo e não via o caminho, né? E é muito interessante que a palavra de Deus fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Né? E Ele é o caminho, ele mesmo é o caminho, Ele tem uma saída. Quando você entende que esse caminho é uma saída, é uma solução, Deus tem, Jesus tem. Né? Então eu fui buscar essa resposta chorando e falei, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Né? E eu chorei a noite toda. No outro dia o telefone da minha casa tocou e... Quando eu atendi, eu só falei alô, pastor, não me identifiquei. E do outro lado da linha, eu só escutei a voz dizendo, filha, por que choras em vão? Eu tenho colhido as tuas lágrimas. O local que eu tenho para ti virá das minhas mãos. Tu vais entrar naquele tribunal, sentar naquela cadeira, e muitos dos meus passarão nas tuas mãos para tu julgares. Eu quero só que a senhora faça uma paradinha aí, porque... Existem muitas informações que precisam ser muito consideradas. Eu quero, por favor, que nós vamos... Eu sei que agora vai vir uma segunda parte, né, dessa história. E eu quero chamar a sua atenção exatamente para isso. A doutora Sonília, ela chamou a atenção para exatamente esse tempo que nós estamos. Um tempo onde a nossa relação com alguns planos, com alguns projetos, foram bem resistidas nesses últimos dias, nesses últimos meses. E é provável que algumas pessoas que estejam nos vendo agora sejam pessoas que, inclusive, tiveram que retroceder, tiveram que paralisar, tiveram que mudar a estratégia e algumas, pior que tudo isso, mudanças, tiveram que desistir. Né? Mas eu quero considerar exatamente isso.
Deus te deu uma visão e eu quero chamar a sua atenção. Se você não teve uma visão, está na hora de você buscar. Porque quando eu ouço a doutora Sonília falando da sua experiência, eu me apego a esse detalhe da visão. Deus lhe mostrou lá quando criança, Deus falou para ela. Deus lhe deu atributos, lhe deu características, sensibilidades que fizeram com que ela naturalmente fosse conduzida a esse ambiente de realização desse sonho. E um dos problemas que nós temos é exatamente não nos permitirmos sermos conduzidos dentro de uma experiência com Deus, aos sonhos, aos atributos, a sensibilidades, a características que definem muito de quem nós somos. Então eu quero que você olhe para você agora e se veja dentro desse contexto. Né? Quem é você? O que Deus sonhou a seu respeito? Quais são as promessas? Qual foi a palavra que um dia foi liberada para você? Eu acho lindo porque agora ela recebe uma ligação de alguém que está afirmando algo que não é novo. Para ela soa como novidade naquele momento. Mas, na verdade, o mesmo Deus que falou para aquela menina de 9 anos de idade para visitar o Tribunal de Justiça e conhecer o juiz, era o Deus que estava falando para ela: ei, eu não menti para você. Eu não estava brincando com você no dia que eu fiz você sonhar com isso. Então eu quero, nesse primeiro momento, né, a doutora vai continuar, mas eu quero te convidar a crer, a olhar para as circunstâncias. Existe uma chave, ela liberou essa chave aqui. E essa chave chama-se Cristo. O caminho, a verdade e a vida. E que essa experiência com Cristo ecoe sobre cada área da sua história, agora principalmente aquelas que estão bem agredidas por tudo isso que você tem vivido nesses últimos tempos, porque Deus tem coisa a fazer. Doutor, eu queria que a senhora realmente continuasse a partir dessa ligação. Ai, pastor. Bom, e aquela palavra que eu ouvi, ela concluiu dessa forma. A porta que eu abro, ninguém fecha. Uau. Mas a porta Aleluia. que eu fecho, ninguém abre. Glória a Jesus. Então eu fui entender depois que aquelas portas todas estavam sendo fechadas porque não era o propósito de Deus. Eu não entendia, porque era o meu propósito, né? Era o meu plano, né? Então, entender qual é o plano de Deus no meio dos seus, às vezes, exige que você comece a focar naquilo que Deus está falando para você e esqueça um pouco de você mesmo. Comece a falar: Senhor, o que Tu tens para mim? Qual a Tua vontade? E essa é uma busca constante nas nossas vidas, né? Buscar a vontade de Deus. Exatamente. Em tudo que a gente faz, tudo que a gente se colocar como realmente um instrumento dele. E aí sim nós somos colaboradores do projeto que Deus tem. E aí nós podemos orar por aquilo, sabendo que Deus já traçou esse projeto e esse propósito lá atrás. Exatamente. Desde que planejou a nossa vida. Né? Diz que todos os nossos dias estão escritos na palma da mão dele. Né? E eu creio nisso. Só que a gente, muitas vezes, pastor, eu achava, se eu tenho uma ideia, na minha ideia eu achava que Deus era muito distante. Que Deus estava no céu preocupado com muitas coisas e eu estava aqui e Ele não estava se incomodando com a minha vida. E isso foi reflexo da minha relação com meu pai. Porque minha mãe, eu não falei aqui, mas ela se separou muito cedo, e meu pai se separou da minha mãe e separou da gente, nós filhos, né? Então eu fiquei muito distante, muito ausente do meu pai. Meu pai construiu outra família, outra cidade, não tinha contato conosco, assim, próximo, muito distante. Então essa era a imagem que eu tinha, essa paternidade de Deus, ela era assim, eu entendia um Deus distante. E eu precisava começar a entender Deus como alguém presente. E essa situação ainda aumentou ainda mais esse nível de dificuldade perante essa realização, né? A ausência Sim. desse pai. Por isso minha avó orava. Porque eu acreditava que minha avó que deveria orar, né? Porque ela orava. Porque minha avó sempre foi um exemplo de oração para mim. Minha avó orava todos os dias, 3 horas da manhã. Chovesse, tivesse tempestade, caísse canivete, como as pessoas falam, né? No popular. Ela estava ali ajoelhada. Aquilo era um exemplo. Eu não entendia como minha avó tinha aquela força de vontade, aquela perseverança de estar orando todos os dias. Não importa onde e o que estivesse acontecendo. Então, quando eu ia fazer os concursos, as provas, minha avó dizia: eu vou orar, minha filha. No começo eu achei ótimo minha avó estar orando, mas só que a oração dela, não era só ela que orava, ela ia pedir oração para toda a igreja que ela fazia parte. E as pessoas entravam num clamor, e
lógico, queriam saber o resultado do concurso. Exatamente. E como eu era reprovada, eu tinha muita vergonha, eu não sabia o que dizer, né? As pessoas perguntam, como é que foi o resultado? Eu falava, nossa. E eu vi, às vezes, até o ar das pessoas, como que dizia assim, ainda, meu Deus, há 4 anos. Eles sempre orando, orando, orando. Então, quando minha avó falava, eu vou orar, eu falava, avó, não vem com essa, avó, por favor, avó. Mas eu sabia que a oração, eu confiava na oração dela, era um exemplo que eu tinha. Mas eu precisava também ter o meu momento de oração, conhecer a Deus como alguém que está ouvindo a minha súplica, a minha oração, né? E eu fui conhecendo nesse processo todo, pastor. E a partir aí, em que momento, né, houve essas decepções em todos os concursos, né, que a senhora havia feito até então, 4 anos, a igreja toda já lhe conhecia, né? Já sabia, Que tinha alguém quem era a fazendo concurso. Da irmã que estava sempre orando ali. Estava sempre orando. E o seu planejamento era um planejamento a longo prazo para a magistratura, no caso. Houve essa perda no MPU, né? Sim. E aí houve essa ligação. Eu ouvi essa ligação e aí abri o concurso à magistratura. E eu falei, não vou fazer. Eu não estou preparada. O que eu vou fazer com isso aí, né? E uma amiga minha me liga e fala, Sonira, abriu o concurso, você tem que fazer. Eu falo, não vou fazer, né? Se eu não passo nos outros, vou passar nesse? É o meu pensamento. Só que, olha como são as coisas, pastor. Ela saiu da casa dela, foi até a minha casa, me buscou e colocou dentro do carro, quase forçada, e me fez fazer a inscrição do concurso, porque ela tinha passado o concurso promotor. Naquele que eu fiquei por 10º, ela passou. E ela falou, não, você está preparada, eu vou te levar, você vai fazer. E minha avó falou, eu vou orar. Eu falei, ai meu Deus. Pronto, entrou a avó em ação de novo agora a coisa ficou pesada. Agora ficou pesada. E eu fiz, aí foi quando eu fiz a primeira prova objetiva, passei, aí fui fazer a subjetiva, eram 4 dias seguidos. Só uma pergunta, quanto tempo antes do teu planejamento? A senhora tinha feito um planejamento 35, 40 anos? Há uns 20 anos antes. É mesmo, era bem jovem então. Muito jovem. Meu Deus, por favor. Eu tenho 25 anos de magistratura já. Meu Deus. Eu olhava para a situação e falava, gente, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, a necessidade na minha casa, isso é muito difícil, eu quero, mas não é... Aquilo tudo me fazia ver assim, isso é para ontem, não pode ser para amanhã. E esse projeto ele era muito longo. E eu falava, não sei nem como é que eu vou chegar lá. Meu Deus. E Deus tinha alguma coisa para mim agora, eu nem entendia que Deus estava falando comigo, que era para já. Que eu estava pronta. Porque às vezes a gente não se olha com os olhos que Deus nos vê. Deus nos vê com outros olhos. Isso é importante. Né? Eu vejo até na palavra, quando ele fala assim, Gideão, né? Homem valente. Um homem que parece que ele estava medroso naquela situação. Estava se escondendo. Ele não entendia ainda que nele, em Deus, ele era forte, ele era valente, ele era corajoso. Então a gente às vezes olha pra gente, olha pra nossa capacidade. O que Deus vem nos falar é que Ele capacita os escolhidos. Glória a Deus. Nós não temos que nos preparar para... Lógico, a gente faz a nossa parte, há coisas que... Se estudar, eu tive que estudar, lógico, né? Tive que estudar, fazer aquilo que estava ao meu alcance. Mas tem coisa que não está no meu alcance. Tem coisa que não está no alcance de quem está ouvindo essa palavra. Né? Então ela tem que confiar em quem pode fazer. E Deus pode. Deus pode. Aleluia. Tremendo. A senhora estava falando sobre a rotina da prova, né? E eu estava conversando, estava com a doutora Sonília, e é interessante, existe um momento, né, que eu quero que ela compartilhe conosco exatamente, né, onde a gente vê essa voz intercessora entrar em ação, né? Dentro da rotina da prova. Você poderia contar para nós como é que foi esse momento, essa resposta, né, que ela deu para a senhora no momento em que a senhora achava que não ia ser reprovada. Ia ser reprovada no meio dessas Sim. avaliações? Como é que foi isso? Então eu fiz a prova subjetiva, objetiva, passei. Na última prova subjetiva, quando eu fui fazer a prova, eu senti aquilo que às vezes a pessoa fala, deu um branco, né? Eu olhava, eu tinha estudado aquilo, mas eu olhava para a prova olhava para mim, eu falei, gente, mas agora como é que é isso?
Eu tinha realmente estudado, pastor, aquela matéria, mas eu não sei se foi o estresse, a pressão daquela situação, que eu já vinha, eu saía muito cedo de casa, chegava em casa por volta de 1h da tarde, todo dia minha avó estava me esperando para almoçar comigo, ela me esperava lá, e depois ela ia orar. Então ela me esperava para almoçar e no último dia de prova, quando eu senti isso, eu falei assim, eu pedi para o fiscal para ir até o banheiro. E no banheiro eu me ajoelhei. Coloquei a mão na minha cabeça e falei, Senhor, traz à minha memória aquilo que eu estudei, aguça a minha memória, Tu sabes que eu tenho estudado, Senhor. Essa prova não vai me vencer, mas eu vou vencer essa prova em nome de Jesus. Aleluia. Eu saí de lá, sentei na cadeira, o relógio passando ali, né? Eu estava de frente para um relógio que marcava a hora do tempo. E depois veio algumas ideias, eu comecei a desenvolver um raciocínio ali e terminei a prova. E quando terminou a prova, como eu conhecia muita gente, que eu já estava fazendo concurso há algum tempo, então eu fui conversar com colegas que faziam concurso, que estavam também ali fazendo, e perguntei como é que foi a prova deles. Eles falaram assim, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, eu não tinha feito nada igual a ninguém que eu conhecia ali. Meu Deus. Então eu fui para casa arrasada. Fui para casa e falei assim, perdi mais uma vez. Eu saí sem esperança, sem fé de que aquilo poderia se realizar, embora eu tivesse orado. Eu orei. E eu orei exercendo, falei, Senhor, isso não vai. Mas quando eu vi a circunstância, aquilo parece que falou mais alto, eu fui para casa. Aí minha avó estava me esperando e falou assim, minha filha, como é que você foi à prova? Ela estava sorrindo. E eu falei assim, vó, pode perder as esperanças, porque eu não vou passar. E ela falou assim, eu não creio nas suas palavras. Eu vou orar. E saiu, foi orar. Ela falou, não creio nas suas palavras. E quando ela estava orando, ela me liga na tarde e fala, Sônia, eu estava orando e o Senhor me disse que vai te surpreender nessa prova. E eu tirei 9 nessa prova. Foi uma nota, foi uma nota em concurso que eu tirei. E essa nota foi muito importante, inclusive para a minha média final na aprovação do concurso. Então, assim, eu vi que Deus estava no controle de todas as coisas, embora eu não tivesse a consciência de tudo, mas havia alguém intercedendo, havia alguém clamando pela minha vida. E Deus estava usando todas as circunstâncias para cumprir o propósito dele. Glória a Deus. Eu quero ler o texto, que eu tenho uma pergunta para a senhora agora, e é maravilhoso, né? Antes de ler esse texto, eu quero só fazer essa conclusão, né? Aí a senhora passa, né? E primeira vez que eu fiz na magistratura, primeira passei. Vez, exatamente. E isso é algo tremendo, porque aquela média foi, aquela nota, né, da prova subjetiva. Ajudou no final, porque a prova de títulos foi decisiva, porque a prova de títulos ela era eliminatória, eu não tinha muita experiência profissional, então eu tirei a nota mínima nos títulos, a nota mínima, e no final essa nota ela levou para uma nota maior e, enfim, aí eu fui aprovada, foi a realização e foi o cumprimento daquilo que Deus falou desde o início. Glória a Deus. E o que eu acho interessante na história da doutora Sonília é que se nós parássemos esse testemunho aqui, eu diria para você que nós já temos uma bagagem tremenda para fazermos grandes orações, né, nessa noite, e a partir dessa noite, a partir desse programa tão precioso. Mas a história não acaba aqui, né, doutora Sonília? Eu lembro da mulher de Sunem, a Sunamita, né, que Eliseu está na casa dela, lhe realiza o sonho, ela já nem pensava que poderia ser mãe, se torna mãe, e eu costumo dizer que quando ela ganha aquele filho, né, um ano depois, que Eliseu fala com ela, né, que ela se torna mãe de um menino, a história poderia acabar ali, mas Deus fez questão de continuar a história, e ela vai ter toda uma experiência, inclusive, onde esse filho vai morrer e depois vai ressuscitar. E é incrível que a história da doutora Sonília agora ela vai começar a ter alguns capítulos que não só te leva para esse contexto de uma realização de sonhos, mas para superações, um tempo de superação. Por isso que eu quero que você não se apresse, acho que Deus tem muita coisa ainda a falar com você. Quero só ler um texto que está aqui em Tiago, capítulo 1, né, para a gente entrar nessa segunda parte, que diz assim: meus irmãos,
Considerai por motivo de grande alegria passar por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Como eu falei, poderíamos terminar aqui, já seria algo de extrema valia a presença da senhora. Só que aí veio a história de um câncer, né? Sim. E eu vou colocar aqui, queria que a senhora depois fizesse, pontuasse, né, de forma mais detalhada, mas esse câncer, ele vem logo, se não me engano, no terceiro ano da sua magistratura. 2 anos, quase terceiro ano. Quase terceiro ano, vem a cirurgia de retirada, no processo de recuperação, um domingo, dia das mães, né? Eu saí na quinta-feira, véspera do dia das mães, no domingo, por conta da cirurgia que tinha sido na quinta, minha mãe resolveu fazer um almoço em família, né, com a minha Dia das avó, mães. Dia das mães, e depois do almoço minha avó veio a passar mal e faleceu. Uau. Então, eu queria que a senhora descrevesse isso. Então, existem 2 situações acontecendo agora. Eu só dei uma passadinha, eu quero que a doutora Sonira descreva isso com mais calma. Mas antes do terceiro ano, de um sonho realizado, de uma experiência de vida ali muito bem fundamentada em Deus, em experiências com Deus, ela se vê diante de um diagnóstico de câncer que ela é obrigada a tirar no processo de recuperação ela perde essa intercessora tão preciosa, essa mulher que moveu uma família, que instituiu um legado, e eu quero dizer já inclusive em prol desse legado, nós louvamos a Deus por mães, por avós, por pais que entenderam a importância não só de deixar como herança para os seus filhos bens, valores, terrenos, mas um legado de oração. Então eu louvo a Deus pela memória dessa avó tão preciosa, mas eu queria que a senhora contasse um pouco para nós o que foi, desde o câncer, a perda dessa avó, e aí a coisa vai ter aí é um novo cenário agora, diante da sua experiência de vida. Primeiro, como eu me via, né, pastor, eu me sentia, não entendia nada do que estava se passando comigo. Eu tinha uma promessa de Deus cumprida, né? Uau. Um sonho realizado, mas que parecia que ele tinha sido interrompido e que talvez não fosse adiante, e a pessoa que mais me apoiava, que mais me incentivou, que orava por mim, eu perdi. Então, o meu mundo, criado por mim, né, estava desmoronando. E nesse momento eu perguntei muitos porquês para Deus, né? Eu não entendia o que estava acontecendo. Entendi depois, né, que Deus não precisa nos dar satisfação de nada do que Ele faz. Né? Deus não nos prometeu dar resposta para todas as coisas. Exatamente. Né? Exatamente. Mas Ele é soberano e tem um para quê. Exatamente. Esse para quê é um propósito. E esse propósito é o que a gente precisa perseguir. Né? O porquê, às vezes, a gente não tem todos. Hoje, eu olhando para trás, eu tenho respostas, estou muito satisfeita com as respostas que eu já tive. Glória a Jesus. Daquilo que aconteceu na minha vida. Mas, no momento, eu não entendia nada. Eu só via uma pessoa que... Eu não sabia nem como é que eu ia, pastor, sair do trabalho, porque eu estava numa vara, em exercício pleno, e achava que até para substituir a minha ia ser difícil, naquela situação. E Deus mostrou que ninguém é insubstituível, só Ele é insubstituível. Aleluia. Né? Deus estava quebrando todos os meus valores, os meus conceitos, a minha mentalidade, para formar uma nova pessoa, na verdade. Colocar, né, eu entendi aquela palavra que fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu fui entendendo que eu tinha que buscá-lo em primeiro lugar, e que as minhas prioridades não podiam ser aquelas que eu tinha, e que os meus valores não podiam ser aquele. O trabalho para mim estava acima de tudo e não podia ser assim. Então ele foi mostrando num processo. Eu vi que Deus, eu sabia que Deus curava instantaneamente, que eu já tinha inclusive visto algumas pessoas darem testemunho de curas miraculosas, mas para mim, eu me submeti a uma cirurgia. Deus tinha um processo para mim. E Ele me disse, se submeta a tudo que os médicos te disserem, porque eu vou confundir os homens. Uau, muito interessante. E foi o que eu fiz a cirurgia e tudo. Só que eu não sabia todas as etapas que eu ia passar. Os médicos não me contaram todas. Elas vinham
por etapas mesmo, né? Eu terminava uma, agora você vai fazer tal coisa. Então, eu achava que ia ficar livre daquilo e vinha outra. Pra você ter ideia, eu fiquei afastada da magistratura por um ano, quase um ano. E, inclusive, eu tinha o direito de me aposentar na época com proventos integrais. E o senhor falou, não, você vai voltar e vai subir um degrau. E quando eu voltei em fevereiro de 1998, em março eu estava sendo promovida para a vara criminal do Gama. Que glória! Como Deus prometeu. Agora, esse percurso de um ano, pastor, eu conheci, vi muitas coisas. Deus ele fez uma reviravolta na minha vida sem a presença da minha avó, que era como se fosse uma intermediária daquele, vamos dizer assim, do meu acesso, né, entre aspas, a Deus. Eu achava que tudo que eu precisasse, eu podia levar para minha avó, que ela ia interceder por mim e eu ia conquistar, porque eu via isso. Eu via a oração da minha avó funcionar, via a oração da minha avó ser respondida, via a oração. Só que eu não entendia que a minha oração Deus queria responder. A minha, pessoal. A minha no meu quarto, sozinha, passando por situações difíceis e que eu precisava enfrentar aquelas situações e que eu tinha Deus para me ajudar a enfrentá-las, né? Como cada um tem. Às vezes a gente fala, espera a oração do pastor, espera a oração do irmão, e são ótimas essas orações, mas a gente precisa ter a nossa vida pessoal de oração, né? A nossa vida diante de Deus, independente das pessoas, né? Deus quer se manifestar dessa forma a cada um de nós, essa intimidade, esse relacionamento, que é o cristianismo. Que glória! Eu queria que a senhora considerasse algo nesse sentido, e foi muito marcante, né? A senhora falou algo bem interessante. Nós falamos de legados, de oração, de intercessão, e é tão bom você ter alguém que ora por você, né? Então, nesse primeiro momento, eu quero convidar você a ser alguém que, antes de pensar em si, ore por alguém, né? Entenda as necessidades de alguém. É muito bom ter na família uma avó que ora, né? Uma mãe, como eu já falei. Esse é um grande legado, e eu entendo essa noite como uma noite de despertamento das nossas intercessoras e intercessores, pessoas que oram por nos conhecer, né? Muito mais do que aquela oração de alguém que quer só preservações e bons resultados, mas uma oração responsável. Mas você falou algo interessante a respeito da disposição de vencer também a oração terceirizada. Existem muitas pessoas que elas simplesmente se acomodam, né? Dentro do contexto, eu tenho alguém que ora por mim, vou lá, é a oração do pastor. E são pessoas que elas perdem uma capacidade de amadurecer, de evoluir, e uma evolução essencial. Elas perdem a capacidade de persistir, né? São aquelas pessoas, me perdoe, não, por favor. São aquelas pessoas que pensam que Deus tem netos e Ele tem filhos, né? Exatamente. Filhos, né? Eu achava que Deus tinha netos, né? Eu era uma, né? E eu queria que a senhora falasse exatamente para essas pessoas, né? O que marcou dentro desse processo, né? O fundamento, essa transição daquela que um dia, até, por mais que orasse, né? Mas estava ali à sombra de uma oração mais eficiente aos seus olhos, vamos dizer assim, e aquela que assume essa posição, aquela que passa, fala, agora minha avó não está mais aqui. Isso vem do nosso crescimento, né, pastor, do nosso amadurecimento e de um relacionamento que Deus quer ter com cada um de nós. Como eu disse lá no início, Deus não tem filhos prediletos, Ele tem filhos, né? Então Ele quer ter esse relacionamento comigo, com você, onde você estiver, na sua condição, busque a Ele. A gente precisa ter esse encontro com Ele, a gente precisa ter esses momentos de intimidade, porque é ali naquele nosso quarto de oração que as coisas são formadas, são, vamos dizer assim, germinadas, né? Nós precisamos gerar isso em oração também para as nossas vidas e para a vida das pessoas que a gente intercede. Deus conta conosco. Isso é tremendo. Já apontando assim para o nosso fechamento, doutora, queria poder ficar aqui ouvindo muito o seu testemunho. Realmente, como é bom você estar com pessoas que nos ensinam a ter uma experiência madura com Deus. Como todos nós temos visto e vivenciado, temos vivido dias extremamente complexos, onde impossibilidade ela se tornou um lugar comum. Na verdade, para o homem pecador, impossibilidade sim é um lugar comum, né? Mas esse lugar se tornou muito patente.
né, quando a gente se depara com o ambiente de pandemia, todos os efeitos que essa pandemia ainda tem gerado. E eu queria que, né, já apontando, a senhora tinha falado algo a respeito de processos, né, quando nós estávamos conversando. Aconteceu algo bem incrível, viu, pastor? Assim, em relação, quando eu estava fazendo o tratamento. Se o senhor me permitir contar um pedacinho, me delongar um pouquinho. Não, por favor. Quando eu comecei, terminei a radioterapia, eu tirei o tumor, depois eu precisei fazer fisioterapia, porque eu tirei todos os gânglios do braço direito, precisei fazer terapia, porque eu não conseguia, fisioterapia, porque eu não conseguia movimentar o braço. Depois que terminou isso, eu comecei uma quimioterapia. E quando o médico falou que eu ia começar, a imagem que me veio foi de uma pessoa, porque ele falou, corte seus cabelos bem curtos, você pode acordar, eu vou fazer uma quimioterapia muito forte em você, então você pode acordar com seus cabelos no travesseiro. Então, para evitar isso, aquele choque de você corta, e me falou várias coisas, eu me entristeci muito com aquilo. Então, cheguei em casa, uma amiga minha me telefonou, e ela disse assim, Sonília, tem uma reunião de oração na minha casa. Ela sabia que eu tinha operado, ela não sabia que eu ia começar a quimioterapia. Tem uma reunião na minha casa e eu gostaria que você viesse porque vai ser bom para você e tudo. E eu resolvi ir nessa reunião de oração. Quando eu cheguei lá, havia uma pessoa, uma mulher de oração, que quando eu não sei o nome dela, não lembro mais, mas naquela época ela olhou assim para mim e falou assim, olha, eu vou ungir, Deus manda ungir a sua cabeça com óleo e diz para você que Ele está no comando da sua vida. Deus está no controle da sua vida. E eu ouvi aquela palavra, fui para casa e eu tinha recebido da minha avó uma caixinha de promessas bíblicas. Que a minha avó foi a primeira pessoa que me deu uma Bíblia. Eu tenho a Bíblia dela que ela me deu até hoje. Né? Uma Bíblia desse tamanho, inclusive, enorme. Uma Bíblia que não dá para levar para lugar porque é muito grande. Né? Mas é porque tinha letra grande, enfim. E ela me deu uma caixinha de promessas. Então a minha forma de falar com Deus era, eu me ajoelhei e falei assim, Senhor, se Tu falaste comigo, confirma a Tua palavra aqui. É a minha forma que eu entendia. Né? E tirei um versículo bíblico. E quando eu tirei, saiu Lucas 21:18. Nenhum fio de cabelo da vossa cabeça perecerá. E eu fiz o tratamento de quimioterapia e meus cabelos não caíram. Isso surpreendeu os médicos. Glória a Jesus, porque... que maravilha. Mas enquanto surpreendia os médicos, o Senhor falava comigo, eu sou um Deus de amor, eu cuido da sua vida. Você não sabe nem quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, eu sei todos, como a palavra fala. Eu sei quantos são. E o que são os cabelos? Você perde hoje, amanhã você tem de volta. Então Deus estava mostrando o amor dele por mim e como Ele zela pelas pequenas coisas da nossa vida. Então eu fui descobrindo várias coisas a respeito de Deus, porque eu aprendi, pastor, que Deus é do tamanho que a gente enxerga e coloca. Por exemplo, lógico que Ele não está limitado ao meu pensar, ao que eu acho dele, não é isso. Mas às vezes, como a fé, às vezes, quando a gente tem uma fé de achar que Deus é do tamanho de uma caixinha de fósforo, eu costumo falar às vezes isso, a gente obriga Ele a ser desse tamanho na nossa vida. E quando a gente entende o vê como um Deus grande, a gente permite que Ele seja grande na nossa vida. E a gente tem que olhar a Deus do tamanho que Ele é. Ele é grande, Ele é um Deus do impossível, Ele pode todas as coisas, Ele é o Deus do sobrenatural, então é nesse Deus que a gente tem que crer. Não é um Deus limitado à circunstância da nossa vida, aquilo que a gente pode fazer ou não pode fazer. Ele é o Deus das impossibilidades. Aleluia. Eu queria muito que a senhora deixasse... existem muitas pessoas nos vendo agora. E uma coisa que é notória no seu testemunho, a quantidade de situações, de realidades que trouxeram, né, luz sobre impossibilidades. Né? Como a senhora estava falando, eu queria que a senhora deixasse uma palavra para essas pessoas. Algo que te chama a atenção sobre o encarar impossibilidades. Se a senhora pudesse nos dar essa palavra como fechamento, desde já eu quero agradecer muito, foi muito bom esse tempo. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, pastor. Tem antes a possibilidade de ter os filhos, depois eu tive os filhos, recebi uma palavra médica de que não teria, e vieram gêmeos, veio o Mateus, o mais velho, toda uma história, eu fui curada.
Bom, muitas coisas, milagres Deus fez na minha vida. Mas o que, primeiro, eu gostaria de ressaltar que Deus não treina seus soldados na sombra. Os seus guerreiros não são chamados para a batalha. E a batalha, jamais alguém vai conseguir vencer batalha sem estar na batalha. Então as impossibilidades vêm para treinar os seus filhos. Então essa palavra que o Senhor falou, eu me glorio nas tribulações. Paulo dizia isso, parecia para alguns que leem, para falar, ele é louco, ele acha bom, eu me glorio, eu me alegro com as tribulações. Mas porque ele diz, a tribulação produz perseverança, perseverança vem porque ali a gente é amadurecido, ali a gente cresce, ali a gente é desenvolvido, é fortalecido. Então é no furor das batalhas que os guerreiros são forjados. Para a gente poder se deparar com a situação de Deus fazer um milagre, você tem que estar numa situação impossível. Porque senão não vai ser considerado um milagre. Não é isso? Então eu vivi muitas situações de impossibilidades, porque Deus queria se revelar um Deus de milagres. Porque Deus queria dizer o que Ele era para mim. Que Ele não estava limitado àquilo que eu pensava dele. Não estava limitado e que eu poderia deixá-lo agir como Ele é. E se cada um puder colocar Deus como o seu pai, o seu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Puder colocar Deus como aquele que cuida, que zela, o El Shaddai, que é todo poderoso, ao mesmo tempo aquela mãe que amamenta, né, que está ali, cuida dos filhos, que zela, aquele que quando perde uma ovelha, ele deixa as 99 e vai atrás de uma, sabe? Deus é um Deus fantástico, Ele é maravilhoso e Ele é também o nosso juiz. Tanto que eu coloquei o nome de um dos meus filhos de Daniel, porque quando eu falo Daniel, eu estou falando Deus é meu juiz. Como eu coloquei Mateus, que é presente de Deus, cada vez que eu olho, eu sei aquela impossibilidade de ter filhos, e Deus me deu Mateus, eu falei, eu vou colocar presente de Deus, porque eu sei, cada vez que eu chamar o nome dele, eu estou dizendo, eu sei que Deus te deu para mim, eu sei que você foi um presente. Sabe, a gente precisa aprender a falar essas coisas, a dizer um para os outros, isso, abençoar os filhos, abençoar uns aos outros, e Deus, Ele é o meu juiz. Davi, que foi, eu pensei, né, um homem segundo o coração de Deus, aquele valente, e é bem o temperamento do meu filho, bem aguerrido, assim, que gosta de lutar, de tal, e eu vejo o temperamento dele que parece muito. Então, a gente, como é que se diz, a gente profetiza na vida dos filhos com aquilo que a gente fala, a gente proclama algumas coisas, a gente decreta algumas coisas. E no fundo, quando a gente está fazendo isso, a gente também está manifestando algo que vem da vontade de Deus para a vida deles, né? Porque Deus já tem algo traçado para a vida de cada um. E a gente precisa ser colaborador de Deus nesse roteiro, por meio da oração, por meio da nossa posição, por meio daquela luta que nós temos. Então, o que eu posso dizer para cada um, que não importa a sentença que você tem na sua vida, de derrota, de doença, de morte, Deus é aquele que ressuscita, Deus é o Deus da saúde, que traz saúde, Deus é o Deus que traz prosperidade. Ele é um Deus vivo, Ele não está morto, Ele está vivo, Ele está aqui conosco. A palavra diz que quando tem duas ou mais pessoas falando dele, Ele está no meio delas, né? Então, onde as pessoas estiverem, Deus não está limitado a tempo. Nessa pandemia, vamos dizer assim, que nós estamos vivendo, Deus não está limitado para deixar de agir na vida das pessoas. Ele não está com as mãos encolhidas para que Ele não possa salvar, Ele não está com os ouvidos agravados para que Ele não possa ouvir. Deus é um Deus presente. E Ele quer ser conhecido assim, como um Deus presente, que pode todas as coisas, que é um Deus amoroso. E à medida que a gente vai permitindo que Ele faça as coisas que Ele quer fazer na nossa vida, não sou eu que faço, eu me exponho à vontade dEle para Ele realizar através daquilo de mim, através da sua vida, através da vida de cada um de nós, né? Então não importa a sentença, a palavra final, a sentença final vem de Deus. Aleluia. Meu Deus, realmente é maravilhoso ver alguém que viveu impossibilidades, realizou sonhos, lutou com enfermidades, né? Nós até exploramos pouco, mas eu quero explorar isso mais vezes, se houver essa oportunidade. Sim. Mas após a doutora
Soníria estava falando, né, sobre uma consequência do próprio processo com o câncer, que foi a dificuldade, né, apresentada, a expectativa de impossibilidade de se gerar filhos. E hoje ela é mãe de 3 homens, né, o Mateus, o Davi e o Daniel. E é interessante nós realmente olharmos, contemplarmos com os nossos olhos aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Ele continua sendo o mesmo, como ela mesma já disse, aquele Deus que ressuscitava mortos, aquele Deus que curava os enfermos, os cegos, os leprosos, aquele Deus, ele continua agindo, ele continua presente, e eu tenho certeza que ele tem muito a fazer. É uma frase que a doutora Soníria tem, eu até falei que eu gosto muito, ela apresentou aqui, né, e é uma frase bem de juíza, nenhuma sentença, né? A senhora pode falar essa frase? Não? Eu costumo falar, pastor, que nenhuma sentença humana, né, ela dá a palavra final para alguém. Porque eu, como juiz, eu posso dizer que a gente decide situações, mas a gente não pode mudar as situações da vida da pessoa, não posso transformar alguém. Se eu estou diante de uma causa, eu vou dar uma vai ganhar, outra vai perder. Uma vai ficar satisfeita, outra não. Nunca vai ser perfeito, eu não estou mudando. Você decide, por exemplo, com quem vai ficar uma criança. É difícil essa decisão, né? Difícil essa decisão. Mas Deus transforma uma família, Deus transforma uma situação. Deus ressuscita o que está morto, Deus traz nova história para aquela família. Isso a gente não pode fazer, mas Deus pode. Ele é o nosso juiz. A sentença final e a palavra final vem de Deus. Deus tem uma sentença para você. E hoje é dia de liberarmos essa sentença. Amém? Nós estaremos fechando agora a nossa primeira parte, que é essa parte do testemunho. Daqui a pouco estaremos aqui com a nossa pastora, administradora, a pastora Márcia Chacon, estará trazendo para nós uma palavra, né, como base, como fundamento de tudo isso que nos foi apresentado como testemunho, porque Deus tem muito a fazer a partir da palavra dele. Eu quero que você guarde isso desde já. Há uma sentença do Senhor a seu favor nessa noite. Amém? Deus abençoe. Até daqui a pouquinho. Então é isso, meus irmãos, estamos aqui agora com a pastora Márcia. A pastora Márcia estará trazendo para nós uma palavra de alinhamento, de fundamentação, diante de tantas coisas preciosas que ouvimos, né? Por isso eu quero que você preste bem atenção, porque essa palavra vem exatamente para ser a base, né, de uma experiência que Deus está te convidando a viver a partir de tudo que você ouviu, onde grandes chaves foram liberadas a favor da sua vida. Pastora Márcia, por favor. Shalom, igreja, shalom a todos, que honra poder estar aqui hoje, né? E principalmente estar nesse tempo com a doutora Soníria, né? Ouvindo coisas tão preciosas. E enquanto eu estava ouvindo o testemunho dela, pastor Luiz, um questionamento veio muito assim à minha mente, e que isso seja um questionamento para todos nós, né? Quantos de nós estamos satisfeitos com a nossa vida de oração? Eu sei que por muitas vezes nós estamos tão insatisfeitos com aquilo que nós vivemos a nível de oração, porque quantas vezes nós ouvimos, né? Eu não tenho tempo para orar, muitas vezes eu não tenho um tempo específico que eu possa me dedicar à oração, né? Mas é tão interessante você nesse tempo entender que a oração é um estilo de vida, né? A oração, você em todo tempo pode estar orando. Você está indo para o seu trabalho, você está orando, você está na sua casa fazendo os seus afazeres, você está orando, né? E você estabelece realmente como um estilo de vida que realmente muda todas as circunstâncias. E ouvindo muito daquilo que a doutora Soníria compartilhou, coisas tão preciosas, eu fiz questão de anotar algumas coisas aqui, porque foi tão maravilhoso ver e presenciar isso, e entender que nós estamos com um ambiente totalmente liberado.
né? O ambiente foi preparado, esse lugar aqui foi preparado. E nós cremos que nessa noite nós provaremos de grandes milagres. Milagres que vocês que estão aí assistindo, né, têm clamado. E nós cremos que esse ambiente foi preparado para isso. Eu quero só chamar a sua atenção, né, interrompendo aqui a pastora Márcia rapidamente. Tem um QR Code aí no canto esquerdo do seu vídeo. A pastora Márcia falou que esse ambiente ele foi preparado para um tempo de milagre. E nós cremos piamente nisso. Tudo que você está vivenciando, está assistindo, né, através dessa transmissão, tem um propósito. Foi preparado esse ambiente, foi gerado esse ambiente em Deus, e nós estamos apenas respondendo. Então eu quero te convidar a colocar teu celular aí, a fazer uma leitura desse QR Code que está aí no canto esquerdo do seu vídeo, e você vai ver que quando você acessar esse QR Code, ele vai abrir um link. Esse link ele tem um questionário, um pequeno questionário. É um questionário apenas para que você coloque dados a respeito de quem é você, o que você está vivendo, o que você precisa viver. É um questionário bem interessante, porque nós temos agora, ao vivo, uma equipe totalmente preparada, esperando você preencher esse questionário, porque eles vão só fazer uma única coisa: eles vão orar por você, eles vão orar pela sua vida. Então, existe uma palavra que está sendo liberada agora, mas eu quero que você faça isso imediatamente. Preenche esse questionário rapidinho, temos essa equipe, o pessoal está todo esperando e eles querem orar. São pessoas que se prepararam para esse tempo, eles querem profetizar sobre a sua vida. Eu tenho certeza que você vai colher milagres. Então acesse o QR Code, preenche esse questionário e se prepara para o milagre em nome de Jesus. Pastora Márcia, me perdoe, por favor. E entendendo tudo isso que foi compartilhado hoje, eu pude anotar assim, duas chaves que são essenciais para esse tempo, né? Diante daquilo que foi compartilhado. Que a oração deve ser a nossa primeira resposta e não a última opção. Muitas vezes, né, em situações que nós estamos vivendo, nós deixamos a oração como última opção, né? Depois que eu não tenho mais solução para aquilo que eu estou vivendo, eu vou recorrer para a oração, né? Mas a grande chave dessa noite que você possa receber é que você possa entender que a oração deve ser a nossa primeira resposta e não a última opção. E uma outra coisa que eu anotei, falando sobre a questão do poder da oração, e eu fiquei imaginando assim, a palavra de Deus diz que o inimigo ele anda ao nosso derredor. Em todo tempo ele está ao nosso derredor. Ele fica ao nosso derredor, tentando em todo momento achar em você uma falha, uma brecha, para que realmente ele possa entrar. E a oração, olha só o poder da oração. A oração tem o poder de interromper a ação do inimigo. Então, todas as vezes que eu me coloco para orar, por isso que eu te falo que oração é um estilo de vida, que em todo tempo você precisa estar orando. Você está lá no carro, você está intercedendo pelo teu filho, você está orando pelo seu trabalho, você está interceptando a ação do inimigo, né? Então, eu vi isso muito claramente diante de todas as coisas que a doutora Soníria colocou no seu testemunho, o quanto ela viveu isso, né? O poder dessa oração. E uma outra coisa que eu anotei, e que Deus falou muito comigo durante alguns meses atrás, eu passando por um momento muito difícil também de enfermidade com a minha mãe, e eu pude compreender algumas coisas que nós temos sofrido como igreja, que diz respeito à evidência e o sobrenatural. Porque nós sofremos hoje com grandes coisas, grandes milagres que nós não estamos vivendo mais a nível de igreja, né? Há uma ausência do sobrenatural, porque nós estamos muito pautados na evidência, né? Naquilo que nós temos como palpável, naquilo que o médico deu como laudo, são as evidências que nós temos, né? Naquilo que é natural. E nós temos visto como a igreja absorveu essas evidências e tem sido incapaz de viver o sobrenatural de Deus, né? Nós temos sido incapazes de viver isso. E uma vez eu ouvi algo sobre oração, onde essa pessoa que falava sobre oração, ela dizia assim, imagine a oração sendo, imagine Jesus diante de tudo aquilo que ele conquistou. É como se ele tivesse um depósito preparado para nós de tudo aquilo que ele conquistou. E nosso papel diante da oração
É como se esse depósito fosse um banco. O seu papel é, diante da oração, ir lá e sacar aquilo que você tem direito, né? E nós temos nos tornado uma igreja que não consegue se mover, né? Nisso que nós precisamos, ser ativos naquilo que nós precisamos, né? Eu acho tão interessante quando Jesus pergunta aos seus discípulos: o que queres que eu te faça? Né? Quantas vezes nós somos incapazes de responder aquilo que o Senhor tem nos perguntado, porque nós não nos achamos capazes de receber aquilo que nós queremos, né? Nós nos sentimos muitas vezes envaidecidos por aquilo que nós temos clamado, como a doutora Soníria falou, sobre sonhos, que Deus tem prazer em realizar os nossos sonhos. O sonho dela da magistratura, muitas vezes para muitas pessoas foi vaidade, era algo assim que ela não poderia alcançar, né? Mas a nossa ousadia diante disso, de requerer aquilo que Jesus já nos deu, né? Então a nossa posição diante disso. E interessante que nesse tempo que eu estava vivendo também, Deus me fez uma pergunta. E eu, num momento assim, onde até a doutora Soníria falou sobre medo, né? O medo é aquele que nos rouba a fé. Muitas vezes vivemos situações que nós vivemos de desafios, o medo nos paralisa e nos rouba a fé. E um dia Deus me fez uma pergunta, nesse processo que eu estava vivendo, nesses meses atrás. É impossível viver o possível? E diante da situação que eu estava vivendo, para mim era impossível viver aquilo que para Deus era possível. Porque para o homem, como diz a palavra, pode ser impossível, mas para Deus não é nada impossível. Então o impossível só vai se tornar possível quando você crê que o impossível é possível. Não sei se fui clara, mas é muito disso, muito bem fundamentado naquilo que a palavra diz, né? Que para Deus não há nada impossível, mesmo diante de todo o diagnóstico, aquilo que você possa ter recebido como sentença final, para o Senhor não tem nada impossível. E dentro disso eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra, que está em Mateus 8, né? Se você tiver sua Bíblia aí, você pode abrir, e eu vou aproveitar para tomar uma água. Porque nós cremos nesse tempo onde nós viveremos grandes milagres nesse dia. Em nome de Jesus. E em Mateus 8, de 14 a 17, diz assim: entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre, e tomando-a pela mão, a febre a deixou. E ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelos profetas. E é tão interessante que eu falei até com a doutora Soníria, quando ela estava chegando aqui, para esse tempo, que eu estava me lembrando que faz mais ou menos uns 10 anos que eu ouvi pela primeira vez o testemunho dela. E eu achei, quando eu peguei essa palavra para ler, e eu achei tão interessante que quando Jesus cura a sogra de Pedro, a partir do momento que Jesus cura essa mulher o seguiu, né? E eu vi muito isso. A doutora Soníria, do tempo que eu a conheço, de tudo aquilo que ela tem vivido, Jesus a curou com um propósito e ela não deixou de segui-lo, pelo contrário, ela tem propagado tudo aquilo que o Senhor tem feito. E esse é o chamado que o Senhor tem para os nossos dias, né? Quantas vezes nós recebemos curas tão sobrenaturais e nós não damos vazão, nós não servimos aquele que nos curou, que nos chamou para realmente compartilhar daquilo que nós temos vivido. E isso nos leva para uma crise como igreja, né? Nos leva para um tempo onde, se nós formos analisar, a dificuldade que nós temos de amar pessoas, porque nós nos tornamos muito individualistas naquilo que nós precisamos.
Eu preciso da minha cura, né? Não importando se o meu irmão precisa, se aquela outra pessoa está precisando. E como eu consigo ver coisas que há alguns anos, e eu falo de mim, de coisas que eu vivi como experiência, onde eu não tinha dificuldade nenhuma, quando eu conhecia Jesus, de olhar uma pessoa que estava sentada numa sarjeta, com a perna toda ferida, eu parar lá e dizer, eu posso orar por você, porque eu cria naquela cura. Eu cria que o Senhor tinha, como diz a palavra aqui, Ele tinha tomado sobre Ele as enfermidades e aquelas doenças daquela pessoa, né? E hoje nós temos nos tornado uma igreja que nós pouco temos nos importado com aquelas outras pessoas, né? E isso fala muito do nosso amor, né? Eu acho que é um tempo que nós precisamos de ser despertados para isso. O Senhor tem nos chamado a viver essa palavra aqui, e é tão interessante que Ele diz assim, que ao anoitecer foram trazidos muito endemoniados, né? E Ele expulsou com uma palavra. Então fala de autoridade. Como nós precisamos em todo tempo ter autoridade, né? E hoje nós vemos uma igreja que, poxa, para expulsar demônio nós tem que ser aquela equipe lá, porque eles estão melhor, estão mais preparados, né? E nós não entendemos que a oração nos leva para esse nível de autoridade. Exatamente. Onde nós vemos Jesus, onde chegaram muitos endemoniados, e Ele expulsou todos eles com uma palavra e curou todos os doentes, né? E é tão interessante você ler que Ele curou todos os doentes. Ele não curou um doente aqui, o outro ali. Então isso significa que nós temos autoridade para orar sim por todos os doentes, né? E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si Ele levou as nossas doenças, né? E aí a gente vê que se você crê na palavra, né? Se você crê naquilo que o Senhor liberou através dos profetas, porque o profeta havia liberado essa palavra, né? E aqui havia o cumprimento dessa palavra que havia sido liberada. E nós precisamos entender que mesmo que você não tenha fé para orar por algum enfermo, mas você tem obediência para cumprir a palavra. E é tão forte isso, e é tão forte você entender que qual é o papel da igreja. Porque a igreja da salvação é a mesma igreja que cura a enfermidade. E quantas vezes nós dividimos isso? Não, aquela igreja, aquela lá é boa para curar os enfermos, para curar os doentes, aquela lá é boa para a salvação. Não, a igreja do Senhor é aquela que salva, é aquela que cura, é aquela que liberta. E hoje, nós precisamos, diante de todo o ambiente que foi preparado, eu creio que o Senhor tem decretos de vida para serem liberadas, porque muitas pessoas estão debaixo de decretos de morte, de decretos de falências, e nós estamos num tempo muito específico para isso. Algo que me chamou a atenção, que eu até compartilhei com o pastor Luiz, antes de nós começarmos esse tempo, Jesus curou os doentes. Quando nós falamos sobre doenças, nós entendemos sobre doenças físicas, aquilo que são patológicas, né? Aquilo que, porque nós somos humanos, nós temos um corpo, e esse corpo, devido a tudo aquilo que, se você não cuida, se você não se alimenta bem, esse corpo vai sofrer doenças. Mas as enfermidades, quando nós lemos na Bíblia, nós vemos enfermidades, Jesus curando as enfermidades, nós vemos uma ação espiritual, onde Jesus tirava os demônios, né? E hoje eu creio que nós vamos viver esse tempo, onde nós haveremos de provar curas físicas, mas nós haveremos de provar libertação, porque quando nós vemos a cura das enfermidades, as enfermidades começam a ser curadas a partir de uma libertação. E nós cremos que é isso que nós vamos viver nessa noite, para a glória do Senhor. Amém. Aleluia. Meus irmãos, a irmã soltou a metralhadora. Realmente um tempo preciosíssimo. E eu quero agora te convidar a olhar para você, olhar para tudo que representa a sua casa, tudo que você tem vivido até aqui,
né? E se existe alguém, né, eu falo se existe porque nós estamos num ambiente de crise, e não que eu não creia, mas muito complicado você ver uma pessoa muito tranquila nesses dias. Né? Como a pastora Márcia falou, se você está muito tranquilo, talvez é porque você está pensando só em você. Porque é muito fácil você olhar pela sua janela, olhar, né, à sua volta, e você vai perceber pessoas sofrendo com a perda de parentes, queridos, em função de uma realidade que ainda está um pouco fora do controle, essa é a verdade. Um vírus que foge do domínio dos cientistas, dos estudiosos, dos médicos, né? E temos sido surpreendidos, sim. Estamos diante de uma situação onde foi falado aqui hoje, pessoas retrocederam em seus planos e projetos, alguns literalmente desistiram, né? E por incrível, e para ficar ainda mais intenso, vamos dizer assim, momentos como esse vêm para trazer luz sobre verdadeiras enfermidades que muitos de nós nem sabíamos que tínhamos, mas elas estavam ali. Almas feridas, sobrecarregadas, já foi dito isso, né, até aqui na congregação. Estava vendo ali o Rafael Líder de Casais falando sobre, na China, a quantidade de divórcios que passou a existir após o período de pandemia, né, em função dessa quarentena. Então, foi exatamente em momentos como esse que casamentos entraram em crise, que relacionamentos familiares sucumbiram, que doenças de alma ganharam força, ganharam relevância. Existem pessoas hoje que estão aí sobre o domínio de remédios controlados, debaixo de patologias, diagnósticos extremamente pesados, desesperados em busca de uma solução. Então, para sermos uma igreja que cura, precisamos ser uma igreja de fé, uma igreja de oração. E eu quero chamar a atenção para um outro aspecto que a pastora Márcia trouxe como uma chave preciosa. Para a minha vida, eu vou levar essa chave hoje. Às vezes você se sente intimidado por situações, né? Você não tem fé, né? Aquela timidez mesmo espiritual, você não acredita que se você orar vai acontecer. Mas se você é uma dessas pessoas, porque eu falo por mim, quantas vezes eu já me senti intimidado diante de situações, eu olhar e falar, Senhor, mas... E do meu processo de formação ministerial, ele teve capítulos muito interessantes desse contexto. E foi a primeira vez que eu ouvi, e foi hoje, né? Foi pela pastora Márcia agora. Antes de olhar para a sua fé, se preocupe em cumprir um propósito. Se preocupe em submeter a esse propósito que está tão bem velado pela palavra do Senhor, que está tão bem alicerçado. Deus liberou uma palavra para a igreja, uma palavra profética, e cabe a você, antes de pensar naquilo que você tem para oferecer, pense naquilo que Deus chamou você para viver baseado na palavra dele. Então eu quero te estimular a pegar essa chave, porque eu vou levar essa chave para casa hoje, para a minha vida, para o meu ministério. E você vai orar sim. E vai orar não porque não é você que faz, é o Senhor. Você é apenas um canal. Se submeta ao propósito. Se permita, como a doutora Sonília falou, se permita ser um colaborador. E você vai viver milagres. Nós vamos orar agora e eu quero, em nome de Jesus, usar desse ambiente. Muitas coisas foram tratadas aqui. Eu queria ter muito tempo. Nós estamos fazendo uma casa de intercessores. Eu queria ter vários dias para tratar o que foi tratado aqui, foi apresentado pela doutora Sonília, foi falado pela pastora Márcia. Realmente nós precisaríamos de tempo, mas nós vamos mastigar isso aí, pode ter certeza. Tem muita coisa a ser absorvida. Mas dentro desse ambiente eu quero apresentar a vocês alguns tópicos que nós vamos orar agora. Primeira coisa que, considerando que a pastora Márcia colocou, é tempo de cura. Deus quer curar enfermos. Deus quer curar não só os doentes do corpo, mas existem enfermidades. E quando se fala de enfermidade, essa raiz, ela descende da alma, tá? Então existem estruturas psicossomáticas que Deus quer tocar, quer desfazer, que paralisaram sonhos, que adoeceram você e que inclusive se manifestou fisicamente, né, em áreas do seu corpo como verdadeiras patologias. Hoje é dia de lutar contra isso. E outra coisa que nós queremos considerar como propósito para essa oração
né, dentro desse ambiente onde o Senhor nos trouxe uma juíza aqui. Hoje é dia de quebrar sentenças. E eu quero fazer valer essa chave que ela também liberou. O homem tem muitas sentenças. Existem sentenças que foram liberadas pelos nossos inimigos, usando pais, usando mães, sentenças que são desde uma palavra dita, uma palavra maldita, como a gente bem sabe, são as famosas maldições, até situações, crises, dificuldades, traumas que se tornaram verdadeiras sentenças de morte, de desistência, de paralisação sobre você. E nós estamos aqui com o Deus que é juiz. O juiz que julga com justiça. E é a justiça dele que te alcançou através daquela cruz. E hoje ele está livre para estabelecer o governo dele sobre a sua vida. Esse governo, como foi apresentado aqui também, um governo de paternidade. O governo de um pai amável, que cuida, um pai presente, que não é distante, ele é presente, que tem prazer em falar, ainda que uma mãe esqueça do seu filho, que amamenta, eu não me esquecerei de ti, ó Israel. Deus não esqueceu de você. Hoje é dia de quebrar sentenças que paralisaram você dentro desse propósito. E vamos liberar sentenças que afirmam o seu lugar como colaborador desse propósito, como parte desse reino que te chamou, não para ser um mero espectador, mas para ser a parte efetiva, ativa desse reino para a glória dele. Amém? Vamos orar diante disso. Feche seus olhos. Estaremos agora, eu quero levantar esse clamor dentro desse ambiente e sei que milagres vão acontecer em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós queremos te glorificar por essa noite tão preciosa que o Senhor nos levou, sim, Senhor, a um nível um pouco mais alto, a um novo patamar, sim, de experiência com a oração intercessória. Hoje é dia de levantar, Senhor, famílias que intercedem pelos seus, uma igreja que intercede pela sua cidade, uma igreja que intercede pela sua nação. Meu Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por todos aqueles pais, avós, irmãos que têm se posicionado na brecha a favor dos seus, a favor de famílias inteiras, pessoas que são verdadeiros baluartes, são pilares da tua presença, do teu governo. Senhor, como foi apresentado aqui hoje, Pai, Senhor, eu quero orar, Senhor, agora te pedindo, em nome de Jesus, vá ao encontro de famílias, de casas, de indivíduos, aonde quer que eles estejam agora. Essa é uma casa de intercessores, Pai, e como casa, assumimos a tua paternidade, a paternidade que nos faz primogênitos na oração, a paternidade da geração dos primogênitos que oram pelos seus irmãos, e nós estamos aqui nessa posição agora para liberar, Senhor, liberar cura. Sim, queremos ser essa igreja completa, não uma igreja, Senhor, fatiada em dons, Senhor, presa, Senhor, a aspectos que são religiosos. Queremos ser não só a igreja do conhecimento, da revelação, não só a igreja, Senhor, do evangelismo, da libertação. Queremos também ser a igreja da cura, da restauração, a igreja, Senhor, que opera de forma plena, porque o Senhor não fez igrejas pela metade. Quando o Senhor estabelece a tua igreja, ela é completa, e nós queremos requerer isso agora. E que, Senhor, eu quero requerer isso sobre igrejas agora, sobre congregações, Senhor, de pessoas que estão nos vendo agora, uma igreja completa que ora, que intercede e que vivencia a plenitude do teu propósito como colaboradora, como colaborador do teu propósito sobre a nação e sobre o mundo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora, Senhor, que essa seja uma noite de quebra de sentenças. As sentenças liberadas, Senhor, sentenças de maldição, sentenças foram liberadas, Senhor, por palavras de maldição, por rótulos, Senhor, pessoas que foram rotuladas e usaram desse rótulo como uma sentença de falência, de aprisionamento, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, como foi dito, Senhor, pela tua filha aqui nesse lugar, Pai,
sentença final, a sentença que precede, que predomina, é a tua sentença. E que haja agora uma sentença do justo juiz sendo liberada sobre casas, sobre famílias e, Senhor, estruturas de aprisionamento, de caos, de miséria, de empobrecimento, Senhor, estruturas que resistem os sonhos, os planos de Deus sobre pessoas, sobre famílias inteiras, sobre cidades inteiras, Senhor, sejam canceladas, sejam quebradas em nome do Senhor Jesus. Queremos sim, Senhor, viver o tempo do milagre. Queremos ver o tempo da restauração. Chamamos, Pai, o tempo, Senhor, de uma nação que se levanta após todo esse ambiente de pandemia. Senhor, não para juntar os seus cacos, mas para testemunhar um Deus que proveu, o Deus que fez o impossível, Pai. Em nome de Jesus, é tempo do Senhor curar essa nação. Queremos dizer, Senhor, que essa pandemia não vem definir fins, mas sim, Pai, meios e oportunidades para vivermos, sim, os teus milagres, porque milagre carece do que é impossível, carece de impossibilidades. Os milagres, eles interagem com as impossibilidades, eles realçam perante as impossibilidades, Senhor, eles são promovidos perante impossibilidades. E que haja milagre, Senhor, sobre famílias, sobre pais, sobre mães, que haja milagre sobre casamentos agora. Chamamos vida, Senhor, a vida abundante que nos foi dada a partir daquele sepulcro vazio, Pai. Chamamos essa vida, Senhor, essa vida permeada pela ação maravilhosa do Teu Espírito Santo. Deus traz vida. Hoje é dia de restaurar sonhos. Liberamos, Pai, como igreja do Senhor, os destinos proféticos de cada um dos Teus filhos e declaramos que eles sim, eles alcançarão os destinos instituídos pelo próprio Deus na eternidade. Libera, Senhor, destinos agora. Senhor, levanta uma geração de doutores, engenheiros, médicos, juízes. Libera uma geração de pessoas que, independente daquilo que elas foram chamadas, elas serão sim ferramentas ativas, efetivas do Teu reino, aonde o Senhor as coloca para a glória do Teu santo e poderoso nome, Senhor. É o que nós oramos, selando e Te agradecendo por esse momento poderoso na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, compartilhe esse vídeo. Compartilhe ele com grupos, com comunidades, com igrejas. Deus tem muito a fazer. Nos encontramos na semana que vem, mesmo horário, quinta-feira, às 20 horas. Estaremos lidando ainda com esse tema, encarando impossibilidades. E semana que vem nós vamos ter um testemunho muito precioso de ressurreição. É isso mesmo. Deus tem feito. E nós acreditamos nisso que a pastora Márcia liberou sobre nós nessa noite. É hora de sermos essa igreja que foi chamada para ser completa. Amém? Deus os abençoe. Até a próxima. Shalom.